Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Gente, meu nome é Juni Marise, eu sou graduada em administração, pós-graduada e mestre também nas diversas áreas de administração. E é um imenso prazer estar com cada um de vocês hoje para trabalhar essa disciplina tão importante que é Introdução à Administração. Sei que muitos devem estar agora se perguntando o que eu vou aprender com essa matéria, por que ela é importante? Por que a introdução à administração é importante? Bem, primeiro eu quero, antes de responder essa pergunta, parabenizar a cada um de vocês pela escolha do curso que vocês estão fazendo, pela busca, pela capacitação. Agora vem a resposta. Esta matéria que iniciaremos hoje, ela irá ajudá-los a compreender os mais diversos tipos de organização que existem, as empresas e a complexidade que essas empresas têm. É necessário que cada um de nós compreendamos como uma empresa funciona, como uma organização funciona. Daqui a pouco, todos vocês estarão atuando em organizações, em empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, e este conhecimento que vocês estarão adquirindo agora irá fazer muita diferença. Vamos começar então? Bem, eu tenho certeza que no dia a dia de vocês já ouviram essa palavra, administração. Vamos a um exemplo. Além de vocês terem atividade profissional onde vocês atuam fora de casa, eu também posso afirmar que, como eu administro o meu lar, ou ainda nós administramos nosso tempo, para quê? Para conseguir fazer o que nós precisamos, administramos também as nossas finanças pessoais, a gente sabe quanto a gente recebe, sabe quanto podemos gastar. E para otimizar os recursos e para não passarmos por situações difíceis, o ideal é que a gente administre aquilo que nós temos. Ou seja, cada um de nós já tem dentro de cada um de nós mesmos um pouco do administrador. Mas espera aí, vamos compreender um pouco o contexto da administração dentro das organizações. Vamos ver como que ela acontece. Um autor muito legal chamado Maximiano, ele define a administração como sendo um processo dinâmico de tomar decisões sobre a utilização de recursos para possibilitar a realização de objetivos. Veja bem, pessoal, trata-se, conforme o conceito disse, de um processo dinâmico, ou seja, que se modifica o tempo todo, que evolui. E tudo isso ocorre para que seja possível o alcance de objetivos, de qualquer tipo, de empresa, de organização. É necessário que os objetivos que aquela empresa tenha sejam alcançados. Você pode perceber que essa definição, ela se aplica perfeitamente também a qualquer tipo de organização. E este será o foco de nossos estudos, ou seja, as empresas e as organizações. A administração, ela envolve muitos fatores. Vocês vão perceber no decorrer de nossos encontros. Para quê? Para que os objetivos que a empresa almeja sejam alcançados. Por exemplo, a questão dos processos. E o que são processos? Ali dentro eu vou ver a fluidez na condução das atividades, como deve ser feito, como determinada atividade deve ser realizada. Outro fator, produtividade. Hoje nós ouvimos falar muito nisso. E o que significa? É produzir cada vez mais gastando menos. E gastando menos em todos os sentidos de mão de obras, de insumos. Outro ponto, eficiência. A eficiência, ela está diretamente ligada aos processos, ou seja, a forma como eu irei fazer alguma coisa. Temos também a eficácia. Essa está ligada ao resultado, a como eu vou alcançar o objetivo que a empresa tem. E quando eu falo de objetivo, gente, só para ficar claro, por exemplo, uma empresa um restaurante, o objetivo dela é vender alimentos. Temos também, voltando nesses fatores, o planejamento,
que nós vamos falar um pouquinho mais dele à frente. O que é o planejamento? A visão de futuro, gente. É a capacidade de ver, de prever o que pode acontecer. E nesse planejamento, eu terei a análise de forças, de fraquezas, de ameaças, de oportunidades. E sim, planejar é de extrema importância. Temos também a mudança. E não adianta, pessoal, professora, eu não gosto de mudar. A mudança é necessária. Por quê? Com o intuito de melhorar cada vez mais. Vocês já pararam para imaginar se uma empresa vira e fala assim, não, eu não vou me adaptar à tecnologia, eu não vou ter computador, eu não vou ter um Facebook. Ela vai continuar no mercado ou ela vai sair do mercado? Ela vai sair. Então é necessário que ela mude, é necessário que ela adote essa postura da mudança. Outro fator, pessoal, direção. A direção, ela está ali ligada com a liderança. Ela busca a melhor forma de conduzir as equipes, de conduzir os funcionários. Para quê? Lembra do objetivo? Para que os objetivos da empresa sejam alcançados. Se for vender, vender mais. Se for crescer, crescer mais. Outro fator importante, controle. É uma palavra que a gente fala assim, não, eu não gosto de controlar. Mas para vocês que estão aprendendo a administrar, o controle, e para mim, para todo mundo, é essencial. Ele envolve a avaliação de diversas etapas do processo produtivo. Para quê? Se eu controlo, eu consigo detectar onde ocorreram erros. Por isso que ela é importante. Percebam, pessoal, diante desses fatores, que embora nós já usemos essa expressão administrar, eu administro, agora eu tenho certeza, vocês começam a compreender o quanto esta área ela é importante e também possui uma certa complexidade. Mas é uma complexidade assim, nós vamos aprender. Podemos dizer que o ato de planejar, organizar, dirigir e controlar são as principais funções administrativas, os pilares da administração em uma organização. O que cada uma dessas funções representa na prática, nós vamos ver na medida do que nós fomos conversando, estudando, discutindo nos fóruns. A introdução a esses conceitos agora é para que cada um de vocês compreenda a importância do nosso curso de Introdução à Administração. Nele, pessoal, você poderá entender como funciona a organização, o papel do administrador, os objetivos organizacionais, as tendências da gestão. Enfim, você, como um profissional que está inserido em uma organização, precisa compreender o seu local de trabalho de um modo amplo, de um modo sistêmico. E assim, você poderá dar conta da importância do seu trabalho dentro dela. Independente de qual é a sua tarefa, ela é importante, podendo, inclusive, ir além do que se espera dentro da organização, podendo, inclusive, você perceber o quão é importante a atividade que você executa. Vamos começar falando do pensamento administrativo. Nós vamos dividir essas etapas porque é muito importante que nós possamos compreender como as coisas aconteceram. Vamos organizar tudo isso em um contexto histórico. Ou seja, como que tudo isso começou? Júnior, por que a administração se apresenta de uma forma assim tão diferenciada? Olha, como eu já disse, primeiro cada um de nós tem que entender que a administração é uma prática milenar. Se nós começarmos a lembrar lá de história antiga, de tudo, sempre houve necessidade da prática da administração. Entretanto, esse estudo, enquanto organização, enquanto ciência, ela se deu a partir do século XX. Mas vamos pensar, todo mundo aí já ouviu falar nas pirâmides do Egito, não já? Você já parou para pensar no tanto que foi necessário de organização, de administração para que elas pudessem ser construídas? Pois é, aquilo ali é a prática da administração. Agora, enquanto estudo, que é o que nós vamos começar hoje,
foi apenas a partir do século XX. Gente, inúmeros estudiosos apontam a Revolução Industrial como o advento, o início. Com ela, veio a produção em massa, as mudanças na relação de trabalho. Houve necessidade de sistematizar também os fundamentos teóricos da administração. Aí vocês estão assim, Júnior, como assim Revolução Industrial? Olha, um ponto-chave para vocês compreenderem da Revolução foi o surgimento, a criação da máquina a vapor. Sei que vocês estão pensando assim, Júnior, foi só isso? Um belo dia alguém criou uma máquina a vapor e resolveu? Uma máquina e muda tudo? Não. Vamos pensar o seguinte, nós vivíamos num mundo eminentemente rural. Então, as pessoas plantavam aquilo que elas precisavam para sobreviver. Então, cada um se especializava em uma coisa. A gente tinha costureira, a gente tinha os carpinteiros, a gente tinha os ferreiros. Só que na medida em que as pessoas começaram a sair da área rural e ir para as cidades, aumentou a capacidade, aumentou a complexidade, e aí começa a existir também a necessidade de bens de consumo. Eu já não sabia mais plantar, eu precisava comprar as verduras, eu não sabia mais tecer, eu precisava de alguém que fiasse. Nesse íntere, começam a surgir as empresas. Só que aí as pessoas trabalhavam ainda produzindo muito pouquinho. Cada um produzia. Então, lembra aí, na sua cidade tem uma costureira. Quanto tempo a costureira demora para fazer uma roupa? Agora imagina isso para milhares de pessoas. Então, a máquina, ela surge para dar respaldo nisso. Se antes era possível produzir apenas um produto, a partir do uso desses equipamentos, a partir do uso da máquina a vapor, é possível produzir muito mais. Então, vou dar um exemplo claro. Se antes as pessoas, para ir de um lugar a outro, andavam só de cavalo, o uso do vapor propiciou que os trens de ferro pudessem ter força e carregassem muito mais pessoas a uma velocidade muito maior. Viagens, pessoal, que demoravam semanas, passou a demorar dias. E hoje nós temos uma facilidade muito maior. E tudo isso aconteceu com o surgimento da Revolução Industrial. Então, nesse momento, eu tenho o surgimento de organizações, o surgimento de uma nova forma de relação de trabalho, porque até aquele momento, as pessoas geralmente trabalhavam com a família. Eles saem de casa e começam a prestar serviço para outras pessoas, a trabalhar na empresa, e o contexto social todo muda com isto. Mas vamos compreender um pouquinho mais. Quem foram essas pessoas que perceberam que havia necessidade de estudar a organização? Para que falar da administração? Para que estudar isso? Bem, a primeira etapa que nós vamos ver é a administração científica. Esta foi a primeira abordagem da teoria da administração. Por quê? Olha esse nome, administração científica. É a ciência vendo a administração. Ela foi desenvolvida por Frederick Taylor. Ele é considerado, na nossa área, como o pai da administração. Taylor, entretanto, não era um administrador. Ele era um engenheiro mecânico, americano, e ele acreditava que a prosperidade econômica, ela estava, atrelada, ligada à produtividade e à eficiência dos trabalhadores. Ou seja, eu precisava aumentar tanto a produtividade como a eficiência dos trabalhadores para que pudesse produzir mais. Ele também, gente, era técnico em mecânica e operário. Como eu disse, ele formou em engenharia mecânica e escreveu o livro Princípios da Administração Científica, que foi publicado em 1911. E Júnior, por que ele é considerado o pai da administração científica? Porque, gente, ele propôs a utilização da ciência dentro das organizações. E aí, como eu disse, pensando em quê? Na eficiência e na eficácia dentro da organização. O objetivo dele era melhorar a
produtividade e a eficiência do trabalhador. Então, Taylor fez o quê? Começou a estudar as organizações. Para Taylor, gente, o objetivo da administração é assegurar o máximo de prosperidade ao patrão, ao dono. E, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. Tá vendo? Ele não estava pensando, não era só no patrão. Ele falava, não, se o patrão vai ganhar bem, o empregado também vai ganhar bem. Nesse conceito que eu acabei de falar, estão implícitos alguns outros. Por exemplo, a questão dessa prosperidade. Essa prosperidade significa o que nós chamamos hoje, né, de sustentabilidade do negócio, de manter o negócio funcionando, de fazer com que o negócio fique anos e anos, no sentido de que ele seja próspero, duradouro e que permaneça muito tempo. Ou seja, as bases para a prosperidade sejam sólidas e sejam sustentáveis, para que uma empresa que nasça, ela fique muitos anos. Já na parte do trabalhador, essa prosperidade significa um sistema de remuneração justo. Quem aqui não quer receber bem, gente? Já teve aquela sensação de que você trabalha muito mais e você não recebe o suficiente? É isso que ele está falando. Então, a prosperidade para o trabalhador significa um sistema de remuneração diferenciado, de modo que esse seja superior até mesmo a de outros trabalhadores da mesma função. Ressalto, para os trabalhadores que fossem eficientes. Ou seja, até mesmo comparando com outras empresas, e que este funcionário, ele tenha a oportunidade de realizar trabalho que exijam o máximo de sua capacidade. Para quê? Para que esse trabalhador possa desenvolver suas potencialidades, suas competências. Taylor, pessoal, introduz a ideia de remuneração em função da produção alcançada, ou seja, quanto mais se produz, mais se recebe. Além disso, ele defendia que ao administrador iria caber as tarefas de planejar a administração. Então, quem planeja é o administrador. Enquanto ao trabalhador caberia executar o que foi planejado, sem que estes fossem consultados a respeito do planejamento. Ou seja, preste atenção. Taylor virou e falou assim, olha, eu vou ter um administrador que vai definir tudo como deve ser feito. E o trabalhador vai executar essa tarefa sem discutir. Cabe ao trabalhador apenas executar. Não cabe ao trabalhador pensar, refletir sobre essa atividade. Quem vai pensar, quem vai refletir é o administrador. Esse, pessoal, era o pensamento de Taylor à época de sua pesquisa, né? Só para vocês se atualizarem e lembrar que isso é o pensamento daquela época. A teoria de administração de Taylor, ele deu origem a dois termos que vocês vão ouvir no cotidiano de vocês. O Taylorismo e a questão taylorista. Para vocês não errarem nunca mais. Taylorismo é o sistema de produção baseado na organização racional de trabalho e na remuneração das pessoas pelo resultado obtido. Isso tudo para conseguir o máximo de produção com alta qualidade e no mínimo tempo. Isso é o Taylorismo, ou seja, é o estudo. E taylorista é quem é adepto a esse sistema, ou seja, é quem vai lá, pega esse estudo de Taylor e aplica esse estudo e fala, não, todos os métodos que eu uso são do Taylorismo, então eu sou um taylorista. O sistema de remuneração proposto por Taylor, ele era estimulante, gente. Então, assim, e isso foi alvo de muitas críticas, pois a preocupação dele, ele se reduzia ele reduzia as demais facetas do trabalho que não tinha a mesma atenção. Ele só pensava assim, quem produz mais, recebe mais. Por exemplo, ele não se preocupava em como se relacionar com o trabalhador. Ele não se preocupava
em como esse trabalhador se sentia. O trabalhador ele tinha que obedecer cegamente às regras. Mas como eu disse agora, gente, nós temos que entender, Júnior, então Taylor é ruim? Não. Era a mentalidade daquela época. Nós temos que lembrar o momento em que Taylor propôs o seu modelo, ou seja, no final, lá em 1910. Naquela época, o contexto histórico, ele exigia um aumento de produtividade para aumentar a demanda. E também os aspectos relacionados ao trabalho ainda não tinham sido desenvolvidos. Então, assim, existia muita coisa cruel. Para vocês terem uma ideia, só para vocês imaginarem, em média, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia. Hoje nós trabalhamos 8 e ainda ficamos reclamando, não é assim? Até eu reclamo, eu também reclamo. Mas naquela época não existia regra. Então essa visão de Taylor, que parece um pouco, Júnior, cruel, o funcionário não pode pensar, o funcionário tem que executar, era um retrato daquela época, daquele momento histórico no mundo. A gente agora, nós vamos falar de um outro pensador que se chama Gantt, que também tem muita coisa para contribuir. Para Gantt e para o pensamento administrativo que ele desenvolveu, ele dizia o seguinte, ele pensava o sentido da eficiência da produção. Segundo Gantt, a ineficiência ela acontecia em função da falta de realismo por parte de quem administrava em determinar metas, ou seja, o que é para fazer, em determinar padrões, como deveria ser feito, ou eram essas metas muito altas ou muito baixas. A ineficiência acontecia ou por não conseguir atingir aqueles padrões que às vezes eram irrealistas, ou seja, metas muito altas, padrões muito altos, ou mesmo por haver capacidade ociosa, ou seja, tinha máquina e as máquinas ficavam paradas. Desse modo, Gantt propôs que as atividades fossem determinadas pela administração da empresa, sim, então por quem está administrando, por meio de medições científicas. E quando eu falo de medições científicas, é estudar profundamente para ver como deveria ser feito. E essas medições levariam a dados específicos e esses dados, sim, esses eram realistas. Por exemplo, como a programação e execução de tarefas a partir de uma programação expressa por um gráfico. E esse gráfico que ele criou, chama o gráfico de Gantt. Porque o que ele fez? Ele conseguiu provar que se fosse estruturado dentro de um procedimento realista, funcionaria mais. Gantt defendia, pessoal, a ideia de que os trabalhadores, eles seriam muito mais produtivos se eles recebessem incentivos para produzir. Desta forma, ele elaborou um plano onde ele dava bônus, e esses bônus estavam em cima de quê? Da produção. Além da remuneração por peça, que era essa a proposta de Taylor, então quanto mais o funcionário produzia peça, mais recebia, essa é a ideia de Taylor. O plano de Gantt, ele previa um bônus para quando a produção diária fosse além do esperado, ou seja, tinha uma meta de 50 peças. Aí produziu 100 peças. Então ele dava um bônus quando isso acontecia. E isso acrescentando ao trabalhador um elemento que somente muito tempo depois foi considerado pela administração e que nós vamos ver na disciplina nossa, a questão da motivação. Então olha que legal, enquanto Taylor pensou só em produzir, em o funcionário obedecer, Gantt foi lá e falou assim, não gente, vamos traçar metas, vamos ver de fato o que é necessário e vamos criar uma forma de aumentar, de incentivar essas pessoas. De novo, pessoal, não quero ouvir ninguém falando comigo assim lá no fórum. Júnior, então Taylor é ruim e Gantt é bom? Não. São pensamentos distintos que nós temos que ir utilizando para quê? Para nós construirmos o nosso conhecimento.
Então, são duas pessoas, e nós veremos mais, que desenvolveram um pensamento focado dentro da organização e de como essa organização precisava se organizar para funcionar. Vamos para mais uma contribuição desse pensamento administrativo. Nós vamos falar agora do Frank Gilbert. A contribuição dele, ele se deu principalmente em relação ao estudo de tempos e movimentos. Nossa, Júnior, que é isso? É o estudo de quanto tempo eu gasto e de quais movimentos são necessários. Esse estudo dos operários foi feito com uma técnica administrativa. O que ele fez? Ele analisou as tarefas realizadas pelos trabalhadores, identificou quais movimentos eram desnecessários. Então, por exemplo, a pessoa estava ali na mesa, aí ele abre o braço. Será que esse movimento é necessário? O Frank foi lá e falou, não, esse movimento é desnecessário. E propôs um sistema em que houvesse a simplificação da tarefa, ou seja, acaba esses movimentos desnecessários. Então, por exemplo, se eu tinha que esticar o braço para pegar uma peça, eu aproximo mais essa peça para que eu não tenha que ter esse movimento desnecessário. Mas, para que isso fosse possível, não bastava somente uma análise do trabalhador. Foi necessário uma análise do layout. Lembra esse exemplo que eu dei aqui, da peça? Da distância da peça? Era necessário analisar o ambiente de trabalho, ou seja, a maneira como o trabalho, como tudo está disposto, desde a colocação de mesas, de móveis, ferramentas, até mesmo, gente, a iluminação e outros elementos que compõem o ambiente de trabalho. Era necessário facilitar para que a pessoa não tivesse que fazer movimentos, então, colocados pelo Gilbert, como desnecessários. E ele teve a contribuição da esposa dele, que se chama Lillian Gilbert, que também contribuiu muito para o estudo de tempos e movimentos. O estudo de tempos e movimentos também tiveram outras contribuições posteriores de autores como Barnes e Maynard. Aí vocês podem falar assim, nossa professora, até isso se estudou? Sim, pessoal, até isso se estudou. Por quê? Porque a ideia era produzir mais. Vamos pensar um pouquinho nisso. Se hoje nós temos lojas com muitas roupas ofertando, supermercados com muitos produtos, foi necessário que as organizações pensassem a melhor forma de produzir, a melhor forma de organizar. Para quê? Para que tudo isso chegasse à nossa mesa, à mesa do consumidor. Pessoal, está dando para perceber quanta contribuição nós tivemos para as organizações? Mais ainda, gente, e para que fique mais fácil de compreender, nós vamos utilizar agora o quadro que se encontra no seu material, se não me engano, na página 144. Eu quero que vocês imaginem agora, porque a matéria ela é um pouco grande, mas nós vamos dar uma pincelada para que vocês compreendam como esse pensamento aconteceu. De que forma que ele aconteceu? Então, vamos lá. Vamos acompanhar. Olha, na época, entre 1890 e 1925, eu tenho a Escola da Administração Científica. Outro nome que você pode achar na hora de estudar, ela pode ser reconhecida como Escola Mecanicística, Escola Tradicionalista, Americana. O principal nome, nós já falamos, Taylor. Interessante, não é? Para gravar na cabeça. Outro momento, nós temos aí de 1890 a 1925, o nome dessa outra escola é a normativista. Nós vamos ver ela em seguida. Outro nome que você pode encontrar, a clássica, europeia, teoria administrativa. O principal nome, Fayol. Nós vamos ver ele daqui a pouquinho. Vamos mudar de período, olha o contexto histórico. 1927, surge a Escola das Relações Humanas. E nessa escola, nós temos aí a primeira vez que se preocupa com o indivíduo, com o homem. Qual outro nome que você pode encontrar? Também clássica, europeia,
teoria administrativa, escola das relações humanas. Principal nome que você vai encontrar, Elton Mayo, que foi um psicólogo que começou a estudar o homem dentro das organizações. De 1932 a 1940, um período entre guerras, vamos lembrar? Nós temos a escola do comportamento humano. O mundo estava crescendo, desenvolvendo e era necessário, olha aquela palavra, mudança, que as organizações percebessem, que as organizações mudassem também. Outro nome que você vai encontrar para esse estudo, behaviorismo. O principal nome é Argyris, é um dos principais autores da escola do comportamento. Em 1940, aí nós vamos ter o estudo, a escola da burocracia. Outros nomes que você pode encontrar, a teoria da burocracia é um deles. O principal autor, e que nós também vamos ver, se chama Weber, Max Weber. Quando nós chegamos aí, encerrando a Segunda Grande Guerra, em 1950, nós temos a escola estruturalista weberiana, que surgiu aí, de Weber. O principal autor, Etzioni. Etzioni, ele estuda o poder, ele estuda as tipologias do poder. Em 1951, o mundo evoluindo muito rápido, nós temos a escola dos sistemas, com Bertalanffy. E vocês podem falar assim, nossa, Juni, quantas escolas? Sim, e nós vamos passar por cada uma delas para que cada um de nós compreendamos o quanto elas são importantes no contexto e no estudo da administração. Em 1954, eu tenho a APO, que você vai conhecer, Administração por Objetivos, ou outros nomes, Neoclássica. O principal autor, Peter Drucker. Temos ainda uma mais atual, 1962, a escola do DO, ou Desenvolvimento Organizacional. O principal pensador, Bradford. Juni, DO é importante muito, está intimamente ligado ao processo de mudança. Em 1972, nós temos a contingência. Outro nome que a gente pode ouvir, Administração da Tecnologia. Nome importante, Lawrence e Losch. Também a contingência chega para nos falar que não existe um único modelo, que não existe uma única forma. Por fim, nós temos a Escola da Qualidade Total e Melhoria Contínua. E esta escola, ela é tendência dos anos 50 até os dias atuais. Gente, eu sei que é um quadro grande e eu sei que nós temos aqui muita coisa. Vejam que nós temos a evolução do pensamento. Eu sei, gente, são muitas informações. Mas a ideia é que cada um de vocês aí agora perceba como o próprio conceito de administração lá atrás já dizia, trata-se de um processo dinâmico. Quando eu estou fazendo a referência para vocês das grandes guerras, é porque as guerras interferiram na forma de administrar. A evolução tecnológica interferiu. E como foi tudo mudando, a administração também teve que adotar uma nova postura. Não dava para evoluir e todo mundo continuar pensando como 1910. Nós temos que ir evoluindo, encontrando nossas novas formas de administrar. Por isso que quando você estiver atuando na sua função de secretariado, você necessariamente tem que observar a organização, a empresa, o local de trabalho como uma organização, percebendo qual desses pensamentos é mais forte. Vamos continuar, pessoal. Vamos falar agora do resumo e também da visão geral do pensamento administrativo. Esse quadro que a gente vai mostrar agora para vocês, ele está na página 144 do seu material. Vamos entender esse quadro, que ele traz as escolas, então nós já falamos das escolas, as ideias centrais de cada escola, a visão da organização na perspectiva da escola e do homem,
a visão do homem, como o homem era visto. E encerra, no último quadrinho, qual que é a crítica que existe sobre essa escola. Então, assim, é um resumo bem legal para você fixar. Vamos lá, pessoal? Vamos começar, ó. Escola da Administração Científica. Qual que é a ideia central? Primeiro, o foco é a questão da economia, a questão da produção em série, da subordinação. E o que significa essa subordinação? Os funcionários estarão subordinados à ideia do administrador. Como é que a organização se comporta? De forma formal. Era o jeito como ela se organizava. Tudo era formalizado. Como é que o homem era visto? Como o homem econômico, ou seja, se eu pagasse, normalmente, naturalmente, ele iria fazer aquilo que eu mandasse. E qual que é a crítica que é feita a essa escola? Olha que interessante. A supervalorização do operário, ou seja, de quem executa, mas numa visão microscópica do homem. Olha que legal, gente, eu quero chamar vocês a atenção para essa visão microscópica. Vocês vão lembrar que Taylor, ele dividiu as tarefas. Então, se um homem batia martelo, ele só ia bater o martelo. Isso é que é a visão microscópica. O homem, ele vai executar uma tarefa, como se ele só soubesse fazer aquilo. Em seguida, nós temos a escola normativista. A ideia central é centralização. Centralização de quê? De tomada de decisão, unidade de comando, normas, divisão de trabalho, economia. Então, essa é a ideia central. Também, a questão da organização é uma organização formal. A visão do homem continua como homem econômico. E qual que é a crítica? Olha para você ver. Se a ideia central é norma, lá na visão crítica, o que se critica? O excesso de normas e o centralismo exagerado, ou seja, só quem tomava decisão era o gestor, era o administrador. Em seguida, como nós já vimos, nós temos a escola das relações humanas. Então, o que é a visão central? Olha que legal. O Maio, ele começa a ver que as pessoas têm qualidades que precisam ser estimuladas. Existem também a questão dos fatores emocionais, e esses fatores emocionais, eles interferem na eficiência do trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente que tem filho, um filho nosso adoece, lógico, não atrapalha no nosso rendimento. Por quê? Porque nós vamos ficar preocupados com o nosso filho. É isso que ele propôs, olha. Os fatores emocionais, eles interferem eminentemente na eficiência. E o comportamento humano é complexo. E como é, né, pessoal? Cada um comporta-se de uma forma, cada um atua de um jeito. A visão da organização aí deixa de ser formal e passa a ser informal. A visão do homem é um homem social. E o que eu quero dizer com esta questão social? Eu quero dizer que o homem vive em sociedade. Vocês aí que estão na sala agora, vocês são um grupo. Vocês são um grupo social. Quando a gente pede para vocês, reúnam-se em grupo, conversem em grupo, vocês estão utilizando essa habilidade social. Mas qual que é a crítica que foi feita? Primeiro, é uma visão parcial do problema do homem, porque existia um problema para esse homem produzir, e as conclusões também são muito óbvias, ou seja, lógico que se você não está bem, se tem alguém doente na sua casa, você vai produzir menos. Temos também a escola do comportamento humano, e olha que interessante, o que é o tema central? Os indivíduos, eles participam, tomam decisões e resolvem problemas na organização. Quero chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa muito importante. Reparem que é a primeira vez que se fala que os indivíduos podem participar dentro da organização. Ou seja, ele não é só um operário que vai tomar decisão. Ele também vai ajudar a resolver
problemas dentro da organização. A visão da organização também é informal, o homem é visto como um ser social e a crítica parte da ótica dos proprietários da empresa, ou seja, é visto considerando como os proprietários veem a organização. Vamos dar continuidade a esse quadro. Eu espero que vocês estejam compreendendo. A próxima escola é a da burocracia, que nós vamos ver um pouco mais a seguir. Qual que é a ideia central? Olha, padronização, eu vou padronizar formulários, processos, definir a racionalidade burocrática, a questão da administração impessoal, responsabilidades dos cargos passam a ser definidos e esta responsabilidade do cargo é o que hoje você tem, por exemplo, qual que é a função de uma secretária? O cargo, o desenho do cargo foi definido aqui. Aí a visão da organização volta a ser formal, como na escola da administração científica e normativista. A visão do homem agora é o homem administrativo. E a visão crítica? Primeiro, a questão da rotina inflexível, da insensibilidade das pessoas para que vem de uma aderência inflexível a procedimentos e regras. Vocês já ouviram isso? Chegar numa pessoa, a pessoa vir e falar assim, não, tem que ser assim, não tem jeito, é dessa forma. E aí, em seguida, nós temos a escola estruturalista. O que isso quer dizer? Qual que é a ideia central? A pessoa, ela vive em conflito com a organização, porque ela tem interesse diferente da organização, mas precisa adaptar-se a ela. A organização exerce forte influência no indivíduo. Qual que é a visão da organização? Formal e informal. A visão do homem passa a ser agora o homem organizacional, o homem da organização. Qual que é a crítica que se faz? Primeiro, o fatalismo. Júnior, como assim fatalismo? Olha lá, ó, a pessoa vive em conflito. Isso é uma crítica. Outra crítica, os homens aprisionados pela organização provocam um conflito, mas não resolvem. Então, vejam que aqui nós temos a possibilidade de começar a compreender todo o contexto das escolas. Vamos agora finalizar. Temos também a escola de sistemas. Qual que é a ideia central? Os sistemas existem dentro de sistemas. Os sistemas são abertos. As funções de um sistema dependem de outra estrutura. Nossa, gente, vamos simplificar isso? Eu quero que vocês imaginem agora o seu corpo. Dentro do seu corpo, você tem o estômago, você tem os rins, você tem o coração. Imagine que os rins, o estômago, o coração são sistemas. E eles estão dentro de um sistema maior que é você. Então, eu tenho sistemas dentro de sistemas. Então, eu começo a ver a organização como um sistema que funciona com outros sistemas. Então, na empresa que você atua, vamos pensar uma loja. Eu tenho o setor de vendas, é um sistema. Eu tenho o setor de contabilidade, é um sistema. Eu tenho o setor de marketing, é um sistema. Qual que é a visão do homem? O homem funcional. Mas temos críticas. Primeiro, trouxe uma fantástica ampliação da visão dos problemas organizacionais em contraposição à antiga abordagem do sistema fechado. Mas ainda carece de melhor sistematização e detalhamento, pois sua prática ainda é incipiente, ainda é atual. Eu gosto muito da teoria dos sistemas porque ela permite que nós vejamos a organização como um sistema que funciona. Então, olha que legal. Eu vou entender que a organização ela não é fechada. Ela sofre interferência e ela interfere no meio onde ela está. Em seguida, nós temos a APO, a Administração por Objetivo, cuja ideia central é o quê? É o planejamento, formulação de políticas e relação com os clientes. Ou seja, Júnior, por que chama administração por objetivos? Porque eu vou ter objetivos para alcançar. A visão formal e informal, o foco no homem econômico. Agora, qual que é a crítica?
A administração por objetivo, ela não é uma mágica. Tem gente que acha assim, ó, vou pegar ela, vou implementar e vai funcionar. Não. Ela é um meio para desenvolver um trabalho ordenado, consciente, para conhecer com razoável, olha, razoável probabilidade o resultado futuro. Ou seja, está ligado lá com o planejamento. Eu preciso imaginar, planejar e trabalhar de forma objetiva para alcançar os meus resultados. Gente, como são escolas, hein? Vamos agora para a escola do desenvolvimento organizacional. Então, assim, qual que é a ideia central? Primeiro, a questão dessa clara percepção do que está acontecendo tanto no ambiente interno da empresa quanto no ambiente externo. Ou seja, eu começo a me preocupar com o que está acontecendo em volta. Nós temos aí a questão análise e decisão que precisa ser mudado, a questão da mudança planejada, a intervenção necessária para provocar essa mudança. Para quê? Para que a empresa seja cada vez mais eficaz. A visão aí, de novo, formal e informal. O homem é visto como homem administrativo. Qual crítica, Júnior? Primeiro, olha que legal o que esse autor colocou. Existe uma convicção de que o DO é um rótulo utilizado para a embalagem de descobertas e princípios da teoria das relações humanas e da teoria comportamental. Júnior, não entendi. Por quê? Muita gente diz que o DO, ele surgiu para somar, para unir tanto a escola das relações humanas como a comportamental e é algo que iria mudar totalmente a empresa. Então, assim, é uma crítica que se faz. E, por fim, a escola da contingência. Olha, lembra que eu falei com vocês a questão lá dos sistemas? Então, é característica da escola, as ideias centrais da contingência, a questão ambiental, que condicionam a questão da empresa, e para ficar mais fácil, que essas palavras aqui ficaram difíceis, é compreender que nós temos uma influência imensa do ambiente onde nós atuamos. Por exemplo, se nós temos um problema político, o que acontece? A minha empresa é afetada. Quem é que diz isso? A teoria da contingência. A identificação de variáveis que produzem maior impacto sobre a organização, por exemplo, como o ambiente e a tecnologia. Pessoal, há como negar que a tecnologia interfere muito na organização? Lógico que não. Cada um de vocês aí tem um celular. Isso é tecnologia. Alguns têm computadores, é tecnologia. A visão da organização é vista como um sistema aberto e fechado em algumas situações. O homem é um homem complexo e a crítica é eminentemente eclética e interativa, mas ao mesmo tempo a questão da relatividade da situação. Não existe uma situação perfeita, não existe uma única forma. Aí ele fala assim, ó, em alguns aspectos, parece muito mais uma maneira relativa de encarar o mundo do que propriamente uma teoria, do que propriamente algo que vai mudar. Muita coisa, né, pessoal? Eu sei, muita escola, mas é só para vocês compreenderem a dimensão. E é importante, assim, que vocês tenham uma visão do todo, de tudo o que aconteceu, no que diz respeito à administração, a todas as escolas que compõem. Eu não quero que vocês apavorem. Gente, é muita coisa. De maneira nenhuma. Eu sei que, de cara assim, nossa, é muito quadro. Não. Nós vamos aprender e à medida que nós formos conversando, vocês vão ver que vai ficando tudo mais fácil, mais tangível, mais visível para que vocês compreendam. Vamos continuar? Vamos dar continuidade, pessoal? Agora nós vamos começar a falar do Fordismo e do Toyotismo. Mais dois nomes, né, pessoal? Dentro dessa questão que nós estamos trabalhando, tudo é administração. Primeiro, trata-se o Fordismo e o Toyotismo de dois modelos de organização do trabalho. Então, assim, olha que interessante. Quando a gente fala desse modelo,
nós não estamos falando de teorias, de teóricos, mas estamos falando do modo de fazer as coisas, de um modelo a ser aplicado. Vamos entender melhor cada um desses modelos. Vamos começar pelo Fordismo. O Fordismo ele foi desenvolvido por Henry Ford, como vocês estão vendo essa foto aí na tela. Ford, ele não foi um teórico, por isso que ele não está lá nas escolas. Entretanto, pessoal, a maneira como ele coligou as teorias que já existiam de forma prática, com um modelo ali criado e desenvolvido, fez com que ele fosse eternizado. Fez com que nós tivéssemos na aula de administração, foi tão legal o modelo dela, que na nossa aula aqui a gente tem que lembrar dele. Ford, essa aí, ó, os carros da Ford, isso. Ford é um empresário, ele colocou em prática vários princípios que já foram citados e mais, ele promoveu a produção em massa, em grande quantidade, ou seja, em larga escala. Em 1903, olha quanto tempo, ele fundou a Ford Motor Company, com o propósito de produzir carros e de vender os carros a preços populares, ou seja, baratos. E olha, com assistência técnica garantida. Para que ele queria isso? Para popularizar o carro. Não era todo mundo que tinha carro. Por quê? Quem tinha carro era gente muito rica. Para isso, ele elaborou e levou à execução um mecanismo de produção em massa. Só para vocês terem ideia, em 1912, ele fabricava 800 automóveis por dia. Em 1926, ele produzia 2 milhões de automóveis por ano. O modelo inicial que ele começou a pesquisar era o modelo T. Eu vou colocar lá no nosso fórum para vocês verem qual que é o modelo T, ok? Depois, as exigências dos consumidores mudaram. E aí, em 1928, ele lançou o modelo A. Na linha de produção de Ford, havia o quê? O que ele fez? Ele criou uma esteira. Esteira! Com velocidade pré-fixada. Olha que legal. Desta forma, ele não esperava que o funcionário fosse atrás da peça, que produzisse, mas o contrário, o funcionário iria produzir de acordo com a velocidade da esteira, nem de mais, nem de menos, com uma velocidade controlada. O que se esperava é que o funcionário ele fizesse exatamente o que lhe fosse atribuído, o que garantiria um perfeito sincronismo. Por quê? Porque a esteira é que comandava o tempo de trabalho. Ou seja, que cada um realizasse sua tarefa de tal modo que o próximo poderia realizar a sua, de modo a não sobrar e nem faltar tempo. Então, a grande questão de Ford foi o uso da esteira. Ford, ele queria produzir carros, como nós falamos, para atender a todo mundo. Para isso, ele queria diminuir o custo e a produção em série ajudava, ou seja, o uso da esteira ajudou nessa perspectiva. Entretanto, né, pessoal, após 3 décadas, a General Motors, que hoje a gente conhece pela GM, ela entrou no mercado com a questão da diferenciação de cor, modelo e, assim, os carros simplificados e pretos que a Ford produzia, a Ford só produzia preto, já não atendia mais a demanda da população. E isso exigiu uma mudada, uma repaginada nas estratégias de produção da Ford. Mas, lembrando, o início dessa produção em massa foi com o Fordismo. Toda vez que você vê agora um carro da Ford, você vai lembrar o que significou para a produção em massa, ok? O toyotismo, aí você vai falar, Juni, é o carro Toyota também? Sim. Ele surgiu nos 25 anos posteriores à Segunda Guerra. Surgiu onde? Na Toyota. Onde Taiichi Ohno criou um método conhecido como Sistema Toyota de Produção, que é um modelo que consiste na produção
de qualidade, com fabricação flexível e que adaptava a demanda do mercado, ou seja, a procura, e principalmente tinha como as bases o combate ao desperdício, a redução de custos, o aumento da produtividade, a inovação permanente de produtos e processos. Quero chamar a atenção de vocês para o toyotismo, porque ele foi desenvolvido no Japão. Então, assim, olha que interessante. Enquanto os Estados Unidos muito grande, o Japão é pequenininho. Olha no mapa para vocês verem. Ela é pequenininha lá no mapa. Então, eles tiveram que criar um modelo que adaptasse à situação do Japão. Não dava para criar grandes estruturas. Foi daí que o Oruno falou, não, a gente precisa de um modelo que adapte à nossa situação. A inovação da qual a Toyota fala, ela se dá a respeito principalmente também do papel do trabalhador, que nesse modelo toyotista é visto como um elemento de maior valor. Olha para você ver a mudança. Se lá no modelo americano o funcionário era visto como uma peça, aqui não. Ele defende que o trabalhador participe, execute, aprenda diversas funções. O toyotismo, ele defende o engajamento estimulado do trabalho, ou seja, a motivação do trabalhador, de modo que a produção possa ser fluida. Como? O tempo todo possa acontecer, e para isso eu utilizo a tecnologia, por meio, e também utilizo a terceirização. Uma expressão que a gente às vezes assusta, mas que o que é a preocupação da empresa? É aquilo que ela tem que fazer de melhor. Então, ele começa a terceirizar aquilo que não é a atividade fim dele. Há alguns sistemas que fazem parte desse modelo. Por exemplo, o just-in-time, que significa produzir conforme a demanda. Olha que exemplo legal. Sabe aquele negócio de estoque? Ah, eu vou ter estoque. Não. Lá, como eles não tinham espaço, eles desenvolveram um just-in-time. Eu só vou produzir na medida em que houver procura do meu produto. E eu não vou ter estoque de peça na minha fábrica, não. Eu vou pedir a peça na medida em que eu for produzir. É isso que é o just-in-time. É no tempo certo. Eu vou pedir aquilo que eu preciso para produzir. E eu vou produzir aquilo que o mercado me demanda para vender. Outro sistema é o Kanban, que é a reposição de peças conforme a necessidade. Então, assim, se eu planejo produzir, e aí tem outras formas de Kanban por cor também, se eu planejo produzir 50, eu vou já repor 50, eu não vou comprar 200. Outra questão que é muito legal no toyotismo, o trabalho coletivo, ele prevalece sobre o individual. Então, não tem esse negócio do eu sou mais importante, eu sou essencial. E é o coletivo. E o próprio empregado, ele tem espaço para desenvolver maneiras de melhorar o próprio desempenho. Ou seja, o funcionário, ele pode interferir ali na forma, olha, vamos mudar, vamos fazer diferente. Há o incentivo nesse modelo, à cooperação e ao aproveitamento das potencialidades que todos nós temos. No toyotismo, é forte o conceito de motivação do trabalhador em direção aos objetivos. E esta forma, ele prevê ainda o quê? A questão da estabilidade no emprego, a questão da capacitação contínua, do treinamento, da melhoria. Outro ponto, a possibilidade de ascensão na carreira, dando ênfase à questão da cultura e do clima organizacional. Esse também é um modelo muito interessante e, assim, é muito utilizado até hoje em algumas organizações. Mas ainda temos mais um modelo para a gente compreender. Esse ocorreu agora, no fim desse século passado. Emergiu aí uma nova forma de organizar e gerenciar a produção. Como na maioria dos outros modelos de produção, foi desenvolvidos pelo segmento automotivo, esse foi desenvolvido pela fábrica da Volvo. Logo se chama volvismo. E aí ele conciliou o quê? A questão da execução
manual e da automação. Bem, no volvismo também há um grande investimento no trabalhador, porque eles compreendem que há a necessidade de treinar e de aperfeiçoar os funcionários. No sentido de quê? De que se consiga produzir por completo um veículo em todas as suas etapas. Então, todo funcionário aprende tudo. Além de valorizar a criatividade no trabalho, o trabalho coletivo, a preocupação da empresa com o bem-estar desse funcionário, com o bem-estar não somente da saúde física, mas da saúde mental. Quais são as características que nós temos, assim, os pontos mais importantes do volvismo? Primeiro, a questão da flexibilização funcional, ou seja, há um alto grau de automatização e de informatização, ou o uso da tecnologia, gerando uma produção diversificada e de qualidade. Outro ponto, a internacionalização da produção e a democratização da vida do trabalho, que é representada aí, ó, pelo baixo ruído. Não é ruim trabalhar em um lugar que é muito barulho, que tem muito barulho? A questão da ergonomia, da postura no ambiente onde você trabalha. O ar que nós respiramos. É necessário, olha a preocupação deles. A questão da luz, das boas condições de trabalho. Isso também está lá defendido no volvismo. Outro ponto, o treinamento intensivo. Tendo, para vocês terem ideia, 4 meses de treinamento inicial e mais 3 períodos de aperfeiçoamento. Ao final de 17 meses, um operário ele estaria apto para montar totalmente um automóvel. Olha que interessante, gente. Outro ponto, a produção manual e um alto grau de automação, como nós já dissemos. E aí, a flexibilidade de produto e de processos. E isso tudo possibilitou o quê? A redução da intensidade do capital investido. Veja bem, gente, quando eu falo redução do capital, tudo isso tem a ver com a questão de eu estar treinando o funcionário, de eu estar retendo o funcionário. Temos outro ponto, o aumento da produtividade. E olha que legal, eu aumento a produtividade e reduzo os custos. Por quê? O funcionário é muito treinado. Quanto mais se treina, menos se erra. Por isso que a necessidade de tanto treinamento. Nossa, pessoal, quanta coisa nós falamos hoje, né? Olha, eu espero que tenha dado para vocês aprenderem um pouco. Agora nós vamos praticar um pouquinho do que nós fizemos. E olha, lembra que eu falei agora a importância do treinamento? A importância do exercício na empresa? É isso que nós vamos fazer. Como atividade complementar, eu quero desafiá-los. Então, assim, junto com o tutor presencial de vocês, que está aí preparado para ajudar, escreva com suas palavras, de cada um de vocês, quais são as principais influências que a Revolução Industrial ela trouxe para o nosso dia a dia. Façam isso aí agora. E outra coisa, pessoal, aproveitem esse momento aí juntos, discutam, aprendam, ouçam os colegas. Não tem essa de ficar com vergonha, não. Vamos aprender, nós estamos aqui para aprender. Foi ótimo estar com vocês. Quero muito que vocês participem conosco do fórum, compartilhando as ideias, tirando dúvidas. Como eu disse agora, expondo os seus pensamentos. Tudo isso engrandece você e engrandece também para os colegas, que às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos. Eu espero vocês. Fiquem com Deus, um abraço forte e até semana que vem.